Olá, para você que não me conhece, eu sou Edmilton Guimarães, hipnoterapeuta, psicanalista, radiestesista, constelador familiar e várias outras coisas. Eu sempre busco uma forma de melhorar os meus atendimentos, então eu estou sempre estudando, sempre buscando técnicas novas para ajudar aos meus clientes e pacientes. Nos últimos meses eu tenho me dedicado a um conhecimento novo para mim que vai ajudar muito aos meus atendimentos. É a medicina tradicional chinesa. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que o que eu vou falar não substitui e também não estou falando nada contra a medicina ocidental, que é a que a gente conhece normalmente no Brasil e em várias partes do mundo. Eu só peço a você que você tenha a mente aberta para poder entender esses novos conceitos e também correlacionar eles com a medicina que a gente conhece, para que você veja que as coisas não são tão diferentes assim e que elas não estão tão distantes assim uma da outra. Às vezes, na medicina ocidental, a gente tem a impressão de que o corpo humano é dividido em partes autônomas e independentes e que elas não conversam entre si e não influem uma na outra. Pelo menos esse sempre foi o meu entendimento antes de estudar medicina chinesa. Isso porque, dentro da mesma medicina, a gente tem vários ramos. Por exemplo, o cardiologista, o ortopedista, o oftalmologista, nefrologista e vários outros. E dentro do mesmo ramo, a gente às vezes tem um médico especialista em alguma parte daquele sistema. Por exemplo, o ortopedista especialista em joelho ou especialista em ombro. Já é uma divisão da medicina para a ortopedia que ainda é dividido em ombro ou joelho. É o cara especialista somente naquilo, apesar dele saber os outros também. E a gente também vê outras coisas. Os outros ramos, todos eles aprendem tudo sobre o corpo humano, mas normalmente eles não influem, eles não se metem na área do outro, apesar de saberem, apesar de terem o conhecimento, de terem aprendido as bases de todos esses ramos. Só que o corpo humano ele é uno, ele é indivisível e cada parte influencia uma na outra. Quer um exemplo disso? Um caso de hipertensão. Você vai ao cardiologista, ele faz os exames necessários e aí depois disso ele vai te dar um diurético que vai fazer você urinar mais, aumenta a sua micção e isso faz com que a sua pressão baixe. Só que aí eu fiquei pensando, e o que tem a ver a urinar mais, né, o aumento da micção com o aumento da minha pressão arterial? Na medicina chinesa o entendimento é um pouco diferente, onde o corpo humano ele é visto na integralidade pelo mesmo profissional, onde cada parte influencia uma na outra e é um tratamento holístico. Aí você vai falar, poxa, mas holístico não é uma coisa intuitiva, que é o que a maioria das pessoas pensa? Não, holístico significa integral, que é visto na integralidade. A medicina tradicional chinesa, ela se assemelha muito àquela medicina caseira que a gente estava acostumado, em que nossos pais falavam pra gente não sair sem agasalho, não abrir a geladeira, não botar o pé no chão, algumas coisas assim, que pra gente parecia muito ilógico, mas que sempre dava certo. Um exemplo disso é a cura da gripe ou baixar a febre através de um suador. Dava um chá quente pra pessoa, a pessoa ia dormir toda tapada, suava a noite toda, acordava banhada em suor, só que livre da gripe e com a febre baixa. Lembra disso? Esses conhecimentos populares foram passados de geração em geração sem nenhuma explicação. E na medicina chinesa a gente aprende isso. E é, de certa forma, simples de entender. Só que, por favor, não confunda simplicidade com banalidade. É medicina chinesa. Medicina trata de saúde. E saúde é coisa séria. Volto a dizer aqui que a finalidade desse vídeo não é desacreditar a medicina ocidental e também não estou aqui desencorajando você a procurar um médico, uma clínica, um hospital, alguma coisa assim, para poder tratar da sua saúde. No nosso país, a prática da medicina ilegal é crime. A medicina tradicional chinesa, ela trabalha com alguns conceitos e é por isso que eu pedi a você que tivesse a mente aberta para poder absorver esses conceitos e entender também. Então a gente vai começar explicando sobre o Qi. O Qi, que se escreve Qi, é uma palavra chinesa e a pronúncia é dessa forma porque é uma palavra chinesa, lógico. E ele é uma energia vital. O Qi é a energia vital. E a energia vital é adquirida através de alimentação e respiração. Exatamente igual a gente está acostumado a ver na medicina ocidental, não é verdade? O Qi é dividido em Xue e Shen. O Xue é o sangue e é a parte mais densa do Qi e tem a finalidade de nutrir e umedecer o corpo humano e também dá fundamento ao Shen, que é a mente. O Shen, ele é responsável pela consciência, pela inteligência, pelo sono, pelas emoções e quando a gente tem um equilíbrio entre o Xue e o Shen, a gente está saudável. Agora, quando aparece algum desequilíbrio entre eles, aí sim é que aparecem as enfermidades. Faz sentido?
Então eu acho que ficou claro agora que o Qi é a energia que move o corpo humano. Vamos agora ao primeiro dos dois pontos mais importantes que norteiam a medicina chinesa, o Yin e o Yang. O Yin é tudo que é sólido, rígido, palpável, duro, frio, escuro, material, relativo à terra e coisas desse gênero. Já o Yang é o contrário, é tudo que é claro, quente, imaterial, espiritual, fluídico, flácido, rápido. E os dois funcionam um em conjunto com o outro, da mesma forma que a gente vê a lei do espelho na psicanálise, que diz que o que eu vejo de defeito no outro também é uma falha que tenho em mim. O símbolo do Yin e Yang é representado por essa figura do Taiji, que é amplamente conhecida, e também na medicina tradicional chinesa ela é usada para tudo, pois tudo tem o seu lado Yin e o seu lado Yang. Essa figura, ela mostra a representação de uma gota empurrando a outra e está sempre em constante movimento. E pode ver que dentro de uma gota tem uma parte da outra e vice-versa. E esse movimento, ele é gerado pelo Qi. E é justamente esse movimento e essa parte que cada gota leva da outra que produz o equilíbrio. E como a gente está falando em equilíbrio, eu vou falar agora para vocês sobre o equilíbrio de Yin e Yang. Imaginemos agora uma linha horizontal, e essa linha horizontal a gente vai dar o nome dela de linha do equilíbrio. E agora vamos pensar em duas linhas paralelas perpendiculares à linha do equilíbrio, onde uma delas vai ser o Yin e a outra vai ser o Yang. Digamos agora que as duas estão tocando a linha do equilíbrio, ou seja, Yin e Yang estão em perfeito equilíbrio e aí está tudo certo, nós estamos em saúde e estamos bem. Agora, se uma delas está mais baixa, vamos falar o caso do Yin, por exemplo. Se o Yin está um pouco mais baixo, a gente tem aqui uma deficiência de Yin. E isso pode trazer a gente várias sensações, vários sentimentos, vários problemas relacionados com o lado Yin do corpo. Agora, no caso em que o Yin estivesse equilibrado e o Yang estivesse mais baixo, a gente teria uma deficiência de Yang. E também teria que ser feito alguma coisa para poder resolver esse lado dessa deficiência. E as sensações seriam todas relativas ao lado Yang. Agora vamos falar de excesso. Digamos que agora o Yin, ele subiu acima da linha do equilíbrio. E isso vai gerar também outros sentimentos, outras sensações, outros problemas relativos ao excesso de Yin. E a mesma coisa acontece também quando há excesso de Yang. E esses sentimentos, essas sensações, essas doenças, tudo tem a ver com aquela explicação que eu dei agora há pouco sobre o Yin e o Yang. Qual é a característica de cada um deles? Mas você pode estar se perguntando, e daí? Para que eu tenho que saber isso? Por que me importa saber disso? Porque isso aí vai trazer para a gente agora o conceito de tonificação e sedação, que são palavras que a gente já conhece, a gente já sabe qual o significado, mas a aplicação na medicina tradicional chinesa é muito simples. Bom, se a gente tem um excesso de Yin, a gente vai lá e seda o Yin, e aí ele baixa. Se a gente tem um excesso de Yang, também a gente ceda o Yang e ele baixa também. Agora, se a gente tem uma deficiência, a gente vai lá e tonifica o Yin e ele sobe. Ou a gente tonifica o Yang e ele sobe, para que a gente consiga fazer com que eles se mantenham em equilíbrio. Entendeu agora? Com base nesse conhecimento que a gente viu até agora, já podemos entrar no segundo ponto mais importante da medicina chinesa, que são os 5 elementos. A gente está acostumado no dia a dia, a gente ouviu falar dos 4 elementos, que são terra, fogo, água e ar. Só que na medicina chinesa é um pouquinho diferente, são 5 elementos. São fogo, terra, metal, água e madeira. Os 5 elementos normalmente são representados por um círculo formado por 5 esferas, e essas esferas elas contêm o Taiji, porque cada elemento contém o Yin e o Yang, como eu já falei para vocês. E cada elemento desses tem um órgão e uma víscera. O órgão porque é duro e a víscera porque é flácido ou mole. Lembra que eu falei que Yin é duro e Yang é flácido, é mole, é imaterial? A esse círculo a gente dá o nome de ciclo de geração ou sequência de geração. E ele é muito mais fácil ser explicado de forma mnemônica. Então vamos lá. A madeira, ela gera o fogo. O fogo, ele gera a terra quando ele queima a madeira e se transforma em cinzas. A terra é onde a gente encontra os minerais, o metal. O metal, segundo o entendimento deles, é onde você vai naquelas cavernas, onde está cheio de metais e flui a água. Tá? E a água, ela dá vida à madeira, né? Dá vida às árvores que geram a madeira. E aí está formado o nosso ciclo de geração. Além da sequência de geração, a gente também tem a sequência de controle. E ela fala o seguinte, que a água apaga o fogo.
O fogo derrete o metal. O metal, no caso de um machado, corta a madeira. A madeira, ela delimita a terra, em caso de cerca, casas e etc. E a terra, ela delimita a água, no caso de rios, oceanos e essas coisas. Você reparou que a gente acabou formando uma estrela de 5 pontas? E para quem já estudou o simbolismo desse símbolo da estrela de 5 pontas, ela significa domínio e controle. Lembra que eu disse agora há pouco que cada elemento desse ele é representado por uma esfera com um yin e yang, e ele contém um órgão e uma víscera? Exatamente isso que a gente vai falar agora. Eu vou deixar mais claro. O fogo contém o coração e o intestino delgado. A terra contém o baço e o estômago. O metal contém os pulmões e o intestino grosso. A água contém o rim e a bexiga. E a madeira contém o fígado e a vesícula biliar. Ficou mais claro agora, né? Então a gente vai agora ao mesmo exemplo da hipertensão. A hipertensão é um excesso de movimento do coração, certo? O coração está no elemento fogo. E o fogo é gerado pela madeira. Quem é a madeira? A madeira é o fígado, certo? E o coração, o elemento fogo, é controlado pela água. E quem é o elemento da água? É o rim. Então o que tem que ser feito aí? A gente tem que tonificar um e sedar o outro, certo? No caso de quem está gerando o coração, é o fígado. A gente teria que sedar o fígado e tonificar o controle, tonificar a água, tonificar o rim. Aumentando a micção, a gente vai urinar mais e isso vai fazer com que o nosso coração ele baixe a pressão arterial. Ficou claro? Claro que essa é uma explicação muito simplista, muito simplória para poder explicar isso, mas é a forma mais prática que eu encontrei de explicar como funciona a medicina chinesa. Existem vários outros aspectos relacionados a cada elemento desses, por exemplo, como sabores, cores, cheiros, sentimentos, sentidos, tecidos e várias outras coisas que podem auxiliar no diagnóstico e tratamento da pessoa. Quer mais um exemplo sobre isso? Os olhos e a visão, eles estão ligados ao elemento madeira. E o elemento madeira é onde está o fígado. E olha só que interessante, um dos sintomas apresentados quando a pessoa tem problema no fígado, qual é? Olhos amarelos. E é com base nisso que surgem os tratamentos derivados da medicina chinesa, tonificando ou sedando cada ponto ou meridiano para poder tratar e diagnosticar a pessoa. E isso você vê na ventosa terapia, auriculoterapia, acupuntura, cranioterapia, reflexologia podal ou manual, massagem tuiná, shiatsu e várias outras que seguem essa mesma linha. Então aqui acaba a nossa primeira aula de introdução à medicina chinesa. Eu espero de verdade que você tenha conseguido compreender o meu ponto de vista sobre esse assunto e também tenha conseguido aprender alguma coisa, aprender esses conceitos novos que eu trouxe. E isso faz com que a gente veja que a medicina tradicional chinesa ela não está tão distante assim da medicina ocidental. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula.